Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, aqui é o Sr. Balcão, você está no Balcão Pop. E galera, finalmente eu vou estar aqui fazendo a minha análise, o meu review de Get Back, a tão aguardada série dos Beatles, aí feita pelo Peter Jackson, lançada na Disney. Enfim, vocês sabem, eu tenho falado disso aí pelos últimos 7 vídeos. Finalmente eu consegui assistir. E aqui vamos falar um pouco a respeito. Só antes de começar, que eu queria primeiramente falar um pouco, né, sobre essa semana Beatles que acabou de acontecer, que não deu muito certo. A minha ideia eram 7 vídeos, lançados um por dia, até o lançamento de Get Back. Só que eu atrasei pra caramba, obviamente, os vídeos foram atrasando aí, ficou meio que uma quinzena Beatles. Mas eu tô muito feliz, muito satisfeito de ver o projeto todo finalizado agora. E eu queria muito agradecer todo mundo que tem assistido, todo mundo que tem acompanhado, todo o público novo que chegou no canal por causa desses vídeos. O canal teve um grande boom de inscritos nesses últimos dias, eu não esperava por isso. Muito obrigado, galera, sejam bem-vindos aqui ao canal. Como eu gravei todos os últimos 7 vídeos que vocês assistiram no mesmo dia, sem sacanagem, eu comecei às 3 da manhã de um dia e terminei nas 3 da manhã do outro dia. Então eu não tinha como, ao longo dos vídeos, ir reagindo ao sucesso que a série de vídeos estava fazendo, aos comentários que vocês estavam deixando. Eu também, como tive que editar um vídeo atrás do outro, eu não tive tempo de responder os comentários de muitos de vocês. Me desculpe, eu leio todos os comentários, eu só não tenho tido muito tempo para responder. Posso finalmente agradecer, falar valeu, galera. Muito obrigado por toda essa boa reação à série. Continuem assistindo e divulgando os vídeos. E aos meus inscritos de longa data que tiveram que me aturar aí um mês falando só de Beatles no canal, desculpe. Tá, galera? Agora, depois desse review aqui, eu vou dar uma paradinha no conteúdo de Beatles do canal, vou focar em outras coisas que eu quero falar. Mas também quem se inscreveu no canal por causa de conteúdo dos Beatles, não se desinscreva, conheça o resto do conteúdo do canal. Cedo ou tarde sempre vai ter novo conteúdo de Beatles pintando aí na área. Mas enfim, falando agora sobre Get Back, eu acho que a primeira coisa importante de deixar claro nessa review é que, assim, é claro que pra mim, que sou bitomaníaco, pra todo mundo que é fã dos Beatles, cada segundo desse documentário é como a descoberta do Santo Graal. Então, tipo assim, tudo, obviamente, pra gente que é fã de Beatles, tudo aqui é ouro, tudo aqui é maravilhoso, é bacana, só que como eu quero que esse vídeo realmente seja uma análise maior do que só um fã reagindo totalmente espantado a cada segundo do documentário, eu vou tentar focar mais nos aspectos críticos, numa análise do que esse documentário significa para além de só o que ele se vende, né? Tipo, várias filmagens raras e extremamente bem remasterizadas dos Beatles. Ok, isso é fascinante. Só que para além disso, o que esse documentário tem para entregar de real conteúdo, tanto para quem não é tão fã dos Beatles assim, quanto para pessoas que são fãs dos Beatles e não querem só um objeto de curiosidade, né? Querem realmente, tipo assim, ok, o que esse documentário acrescenta à história dos Beatles como um todo. E assim, a primeira coisa que eu me pergunto é como teria sido se a ideia original pro documentário tivesse acontecido. Porque no início, se não me engano, ia ser um filme aí de 2h30 ou 3 horas por aí, que ia ser lançado no cinema. Ao que tudo indicava, parecia ser só realmente uma remasterização e uma ampliação do Let It Be original, com novas cenas e tudo mais, o que, tipo assim, seria muito interessante, ainda assim, obviamente. Seria muito bacana, a gente poderia assistir no cinema, o que seria uma grande experiência. Ok, tudo seria uma produção válida. Mas aí sim eu acho que esse documentário cairia numa espécie de senso comum e numa espécie de pastiche para fãs de Beatles, no sentido de ser só coisas excluídas do documentário original, ou então aquilo que muita gente estava preocupado de ser uma revisão histórica focada só nas coisas boas que aconteceram na época do Let It Be, ignorando tudo de ruim que tinha acontecido, colocando tudo para debaixo do tapete e sendo uma coisa muito higienizada de como teria sido o fim dos Beatles. Muita chance de que, se tivesse seguido a ideia original, teria sido provavelmente isso. Tanto porque nos primeiros trailers que saíram, os palavrões tinham sido cortados. Você tinha só cenas felizes, assim, todos os promos e tudo mais. E também, se não me engano, a indicação era livre para todos os públicos. E aí, quando o documentário tomou a forma de uma minissérie de 3 episódios gigantescos, usando o máximo de material possível,
Aí que as outras coisas começaram a sair e a gente foi começando a entender que a ambição agora não era mais só uma versão remasterizada e estendida de Let It Be, mas sim realmente tentar colocar na frente do público, expor para as pessoas tudo o que aconteceu nesse período da história dos Beatles, tudo que foi registrado em câmera, realmente fazer um diário dos Beatles na frente dos espectadores, tipo assim, realmente entrar no dia a dia dessa banda e realmente desbravar todo o alicerce construtivo de arte desses malucos. E aí sim eu sinto, eu vi algumas pessoas falando que talvez aqui acharam meio enfadonho, 2h30. Eu até consegui entender se cada episódio fosse, por exemplo, pra gente ia ser uma tristeza que gosta dos Beatles, mas tipo assim, mantendo mais ou menos ali num consenso de público, focando em um público maior. Se cada episódio fosse 2 horas, eu entenderia, assim, né, tivesse cortado aí certas coisas. Mas eu não consigo imaginar o Guy Beck do jeito que foi entregue pra gente nessa série, do jeito que consegue ter um recorte tão amplo de tempo, eu não consigo imaginar ele funcionando em apenas 3 horas. Então eu me pergunto o que mudou na construção criativa dessa produção desde a concepção original até o que foi entregue pra gente. Porque eu sinto que o que foi entregue pra gente é muito mais interessante do que só uma revisitação a Let It Be, do que uma revisão histórica. O que a gente tem aí é realmente história acontecendo na frente dos nossos olhos, a gente entrar no dia a dia da banda mais lendária de todos os tempos. Porque assim, quando a gente fala dos Beatles, é mais do que só falar de uma banda. Assim, não é porque eu sou fã deles, mas eu acho que todo mundo vai entender isso. Por exemplo, outras bandas que eu amo, como The Doors e Pink Floyd. Se eu fizesse um vídeo no meu canal de The Doors, um vídeo de Pink Floyd, o que eu pretendo fazer mais cedo ou mais tarde, seriam ótimos vídeos com conteúdo musical interessante, né? Mas quando a gente fala de Beatles, é mais do que um conteúdo musical. É, de certa forma, um conteúdo histórico. Por causa de todo o impacto que eles trouxeram pro mundo, de fato. Tudo aquilo que eu expliquei nos meus últimos vídeos e tudo mais. Tem poucos artistas na história que eu sinto que quando você aborda eles, você tá abordando mais do que simplesmente música. Você tá abordando a história em si da indústria da arte. Então por isso que Guy Beck, né, essa série, é um olhar, não só um puto olhar íntimo pra uma banda construindo um disco. Você vê ali as músicas nascendo, você vê realmente o processo criativo por trás dessas músicas que impactaram tanto a nossa vida. De várias músicas, não apenas dos 2 últimos discos dos Beatles, o Let It Be e o Abbey Road. A gente vê muita coisa ali do disco Ran, a gente vê muita coisa do All Things Must Pass, do Imagine, do John Lennon. É interessante a gente perceber nisso, tanto nos outtakes que existem, lançados no Anthology, por exemplo, nessas gravações que a gente assistiu. Uma coisa que a gente nunca vê em nenhum desses lugares, mesmo a gente vendo muito material ali do Imagine, muito material do McCartney 1, muito material do Ran, dos discos do George e tudo mais. Às vezes a gente vê muito material desses discos, a gente nunca vê o John Lennon tocando material do Plastic Ono Band, o que mostra o quão pessoal aquele disco é, de uma forma que as músicas que estavam ali só poderiam funcionar num contexto solo, realmente. Eram músicas muito autoindulgentes, mas excelentes, né? Só que autoindulgentes, muito reflexivas, muito do John pra si mesmo. Eu acho isso fascinante, isso acho que é um bom complemento para tudo que eu falei no meu vídeo sobre o John Lennon. Mas enfim, voltando à questão principal, esse documentário é um dos olhares mais íntimos no dia a dia e na produtividade de uma banda já registrados na história, e pelo fato de ser ainda mais com os Beatles protagonizando isso, você sente muito peso nas cenas que estão sendo mostradas. Eu acho que é por isso que esse documentário tem fascinado tantas pessoas que nem são fã dos Beatles, assim, sabe? Porque só de você ver uma coisa tão íntima, assim, tão bem registrada, com uma qualidade tão boa, de uma banda tão histórica, é uma coisa fascinante. É uma experiência que eu sinto que a gente não teria se fosse um documentário tão curto, né? Se fosse curto, como era originalmente planejado. Agora, um mito que eu acho que vale a pena ser quebrado agora é a ideia de que esse documentário é uma versão felizinha de Let It Be e que Let It Be foi uma puta obra melancólica. Eu acho que cada vez mais fica claro que, tipo assim, a situação era até pior do que mostra em Let It Be. Eu acho que, principalmente o primeiro episódio, que é o mais dark de todos, você vê muito do contexto daquela briga que já tinha no filme original, só que agora a gente vê ela inteira e sem cortes.
toda a discussão do Paul com o George ali em cima da composição de uma música. E tipo assim, é muito mais tenso do que o que eu tinha visto no Let It Be. Na verdade, durante toda a série, você sente muito mais a frustração do George nas suas criações musicais e tudo mais. Você vê muito dele buscando a aprovação dos amigos e os amigos quase não dando atenção pra ele a maior parte do tempo. O que torna muito justificado a decisão do George de sair da banda naquele momento. E depois, a partir do momento que eles chegam no outro cenário e tudo mais, e que chega o Billy Preston, isso é uma coisa que todo mundo falava em várias entrevistas, que quando o Billy Preston chegou pra ajudar no disco, todo mundo voltou muito naquela atmosfera que eles tinham antigamente, ficaram muito mais próximos uns dos outros. É um deleite ver eles se divertindo, tocando as músicas, brincando com elas e tudo mais. É uma coisa maravilhosa. Muitas cenas marcantes em todos esses episódios. Eu acho que o Peter Jackson fez um trabalho maravilhoso de conseguir criar suspense, criar sentimentos, seja humor, seja comédia, com as cenas que ele tinha. Principalmente o primeiro episódio, eu diria que é o episódio mais carregado emocionalmente, né? No final, quando eles entram naquela jam insana, depois que o George sai da banda e vira aquela sensação de caos crescente, e a música e a Yoko gritando, e o Peter Jackson brinca com as várias câmeras do local, trocando elas incessantemente. Ele consegue transmitir sensações com o material que ele tinha de uma forma muito efetiva. Só que assim, para além do Peter Jackson, eu acho que é muito importante a gente agora, mais do que nunca, dar os devidos créditos ao Michael Lindsay Hogg, porque assim, o Michael Lindsay Hogg era um grande fã dos Beatles, assim, antes de trabalhar com eles. Qualquer diretor, assim, contratado, genérico, poderia ter registrado as cenas, entendeu? Foi contratado lá pra fazer um negócio e faria o seu negócio. Registraria ali as cenas, faria seu trabalho, pronto, é isso, vou pra casa depois e tranquilo. Só que o Michael Lindsay Hogg, por ser tão fã dos Beatles, ele fez alguns registros aqui que ele sabia com certeza, na época que ele estava fazendo esses registros, que ele não teria a possibilidade de usar esses registros no filme que ele estava fazendo. Os Beatles naquela época nunca lançariam um filme como esse, ou várias das cenas que estão aqui. É por isso que o Let It Be original é tão curto. O corte original era de 2 horas, na verdade era 2 horas e 20, e o filme foi sendo cortado cada vez mais. Cada pessoa que assistiu o filme pedia pra cortar uma coisa. É um filme que foi muito mutilado, e eu duvido que o Michael Lindsay Hogg não esperava por isso. Eu acho que ele sabia o que ele estava enfrentando. Ele estava lançando um filme numa época muito conturbada da banda. Agora, ele fez questão de registrar certas coisas, como se ele soubesse que no futuro todo esse material seria ouro, sabe? Tanto pra banda quanto pra história da música. Então, por exemplo, a ideia, aquela cena em que eles colocaram um gravador escondido na mesa em que o Paul e o John foram comer e discutir sobre a situação do George. Quando entrou nessa cena e eu vi, aparece o letreiro, John e Paul foram conversar em tal sala, só que eles não sabiam que havia um microfone escondido lá. Eu fiquei assim, mano, eles não registraram isso, não é possível. E você ouvindo uma conversa daquelas que, assim, nunca teria sido registrada com uma câmera ali na cara deles, que nunca teria sido registrada em nenhuma outra possibilidade, você ouvir eles conversando daquela forma, é uma coisa única. E o fato disso ter sido registrado é inacreditável, assim, e eu tenho certeza que essas coisas, esses pequenos detalhes, devem muito ao Michael Lindsay Hogg e o amor dele pela banda. A ideia de tocar em cima do telhado foi dele, ele que chega ali no ouvidinho do Paul e fala pra ele. Muito do que a gente tá vendo hoje nesse documentário deve ao que o Michael Lindsay Hogg plantou lá atrás. Mais uma vez eu indico pra vocês o filme Two of Us, que é um filme que ele dirigiu. É um filme fictício sobre como teria sido a conversa entre o John e o Paul em 76, quando o Paul foi visitar o John, e ele cria ali um verdadeiro estudo de personagens, sobre a amizade dos dois e sobre o que a música significava para ambos, sobre as relações que uniam e separavam eles. É um filme profundo, assim. Michael Lindsay Hogg é um verdadeiro estudioso do que é os Beatles. O trabalho dele em Let It Be, eu acho que é injustiçado, tanto pelo filme original quanto pelo que a gente vê aqui agora. Eu acho que a coisa que eu mais tirei assistindo esse documentário, a coisa que eu mais senti assistindo ele, é o quão desnecessário se torna a existência de uma cinebiografia dos Beatles agora. Porque assim, eu sou da opinião, quem já assistiu o meu vídeo sobre cinebiografias vai entender um pouco. As melhores cinebiografias pra mim são aquelas que fazem um recorte interessante da vida daquele artista e consegue de alguma forma estudar aquele artista ou a arte que ele produzia, sabe? Filmes como Não Estou Lá, do Bob Dylan, que coloca vários atores fazendo várias fases diferentes dele,
tentando criar esse fragmento, esse quebra-cabeças de quem é Bob Dylan, ou então o meu favorito de todos, que é Love and Mercy, sobre o Brian Wilson dos Beach Boys, em que o filme se foca em 2 pontos da vida dele, 2 pontos muito importantes: a criação do Pet Sounds, o disco mais importante, um dos discos mais importantes da história, e o momento mais difícil da vida do Brian Wilson, que é quando ele estava sendo dominado por um psiquiatra maluco que estava controlando a vida dele. Então o filme se foca em 2 pontos e cria uma narrativa em cima desses 2 pontos se intercalando. Pra mim, as melhores cinebiografias são essas em que sabem fazer um recorte da vida do artista. Não são essas que tentam contar a vida toda dele, quase sempre sai uma coisa super mastigada, formulaica, cheia de mentira, que atropela tudo e cria uma versão bizarra da vida da pessoa. Coisas como Get On Up, do James Brown, Bohemian Rhapsody, eu acho desrespeitos até a vida dos artistas. E os Beatles, né, eles nunca tiveram uma grande cinebiografia, o que é estranho pensar, mas muito por causa disso é porque as pessoas entendem que os Beatles são uma coisa tão grande que é muito difícil você trabalhar com o legado deles numa cinebiografia. É muito difícil você imaginar outros atores interpretando pessoas tão icônicas assim. É muito difícil você imaginar as músicas deles fora de certos contextos. É por isso que sempre que acontece um filme sobre os Beatles, ou é um filme tributo, um filme que só presta homenagem ao legado deles, como Yesterday, Across the Universe, I Want to Hold Your Hand, do Spielberg e etc. Ou então são filmes que se focam em um período muito curto da vida deles, sabe? Como o Garoto de Liverpool, o Backbeat. São sempre filmes que pegam fragmentos muito específicos da vida dos Beatles. Porque assim, a história dos Beatles, como eu falei, é tão documentada e tão cheia de detalhes que pra fazer uma cinebiografia completona deles, você teria que ter uma série aí de 10 episódios de 2 horas cada. E aí quando a gente pega Get Back, que tá aí com a gente agora, esse filme meio que fez aquilo que era o sonho molhado de qualquer pessoa, que seria fazer uma cinebiografia dos Beatles com os próprios Beatles. Porque esse filme aqui, ele foca nesse período específico da vida deles, ele dá um contexto geral do que foi a trajetória inteira dos Beatles até aquele momento, que é a mesma coisa que o filme dos Beach Boys que eu falei faz. Na sequência de abertura do filme, a gente vê a evolução dos Beach Boys até chegar no momento em que eles vão fazer Pet Sounds. E aqui a gente vê isso também, toda a evolução dos Beatles até chegar nesse ponto específico que a gente tá vendo. E a partir daí nós temos diálogos completos, cenas dramaticamente intensas, cenas cômicas, um verdadeiro insight na produção musical deles, que é sempre pra mim a parte mais interessante de qualquer biografia ou documentário, é tentar entender qual foi a mentalidade daqueles artistas ao criarem aquela arte. Pouco importa pra mim as polêmicas e tudo mais, tipo, Bohemian Rhapsody, sabe? Pra mim, o que seria mais fascinante naquele filme seria entender como que o Freddie Mercury compôs algo tão lindo como Bohemian Rhapsody. A gente não entende, a gente só vê roqueiros sendo fodões. É isso, o rock é foda. E foda, tipo assim, como que eles fizeram isso? Como eles fizeram aquilo? Foda-se, é o rock, é o poder do deus do rock, é isso. Nossa, o filme do James Brown, especialmente, é patético nesse sentido. Em momento algum você entende nada de importante que o James Brown fez na vida, você só entende que ele era um cara foda. E ele tirava ideias do cu, aparentemente. Agora, aqui não, você vê eles penando pra compor as músicas. Você vê como eles primeiro usam palavras meio que só pra criar uma melodia pra música, depois eles vão compor as letras. Você vê todo o processo de evolução de Get Back, desde uma música que é só ali o Paul tocando ali no baixo, passando então pra uma música de protesto, e depois eles decidindo que versos ia entrar e que versos não. Você tem todo um debate, você vê discussões, você vê um certo desenvolvimento de personagens, você vê muitas coisas icônicas acontecendo, cenas que se você visse num filme fictício, um filme de cinebiografia, você ia achar que era roteiro, entendeu? Se eu visse aquela cena do Paul McCartney chorando do lado do Ringo, enquanto ele fala assim, então eram 2, então sobraram 2. Se eu visse aquela cena num filme cinebiográfico dos Beatles, eu ia achar que era roteiro, que era licença poética, dramática, pra criar um momento intenso. Mas aqui a gente tá vendo a vida real. A gente tá vendo cenas que foram registradas.
A gente tá vendo como a vida real é muito mais interessante, muito mais dramaticamente rica do que qualquer roteiro que qualquer pessoa poderia escrever. Eu não consigo imaginar a necessidade de você fazer uma cinebiografia dos Beatles quando você tem um material tão rico, tão detalhado, perfeccionista, tão perfeitamente construído quanto essa série agora. Assim, eu tenho minhas críticas à série. A principal de todas é que, claramente, para conseguir colocar tanto material, 60 horas de gravação, em 3 episódios de 2 horas e meia, muita coisa ia ser cortada, isso eu entendo. Mas eu sinto que o Peter Jackson foi um pouco infeliz em certas escolhas que ele fez. A principal delas é como ele trata o diálogo na série, principalmente no primeiro episódio. Porque assim, o primeiro episódio é o mais dramaticamente intenso, é o que mais tem conteúdo pra lidar em pouco tempo. Então ele é o que parece mais corrido de todos. Parece que os diálogos dos Beatles nesse episódio foram todos muito picotados. Aquela coisa que eu faço muito aqui no canal, que youtubers fazem em geral, que é ficar cortando o espaço entre cada frase, ficar cortando esses espaços de ar. Tem certos momentos do primeiro episódio, principalmente, em que parece que eles estão se atropelando a todo momento, que tipo assim, pessoas não falam desse jeito, tanta velocidade, sabe, com tantos cortes seguidos, acaba tirando um pouco de você entender aqueles diálogos, torna uma experiência um pouco confusa. Assim, o primeiro episódio, ao mesmo tempo que ele é que mais acontece coisa, e também é o mais deslumbrante, porque é o seu primeiro contato com essa remasterização, com essa experiência do Get Back, é também o episódio mais desgastante. Eu sinto que o Peter Jackson poderia ter aparado um pouco mais as cenas de improvisação e as cenas de treinando a mesma música pela 10ª vez, entendeu? Tem muitas cenas de ensaio que são repetidas. Eu acho que esses momentos poderiam ter sido um pouco mais aparados para dar mais espaço para os diálogos respirarem. De resto, eu tenho quase nada para criticar, principalmente toda a sequência do show em cima do teto. Cara, aquilo é maravilhoso, aquilo é sensacional. Ele se preocupa em mostrar o rosto dos Beatles em todas as suas façanhas, em todos os seus momentos, seus trejeitos e tudo mais, pra você realmente tentar entender o que tava se passando na cabeça deles naquele momento. Tipo, o sentimento de felicidade deles estarem ali, eu acho que é bem palpável você ver eles se divertindo naquele último show deles, de uma forma que o Let It Be original não conseguia transmitir. Toda a grandiosidade daquele show, até onde o som da música tava alcançando, quantas pessoas estavam na rua. Nessa série você realmente entende a dinâmica completa daquele show, do último show dos Beatles. Isso é uma coisa muito foda. Você vê todo o diálogo dos policiais entrando e estando ali prestes a parar o show. E isso é muito importante, porque assim, muitas pessoas podem criticar, pô, ficar ouvindo ali os guardas conversando enquanto eu só queria estar ouvindo a música. Mas assim, o importante de você acompanhar todo aquele diálogo, toda aquela discussão dos policiais tentando chegar no prédio, tentando impedir o show, é que isso dá muito mais catarse pra quando os Beatles não param de tocar, entendeu? Dá muito mais peso àquilo. Porque assim, se você assiste o Let It Be original e vê o show original, você não entende realmente qual foi o peso deles não terem parado de tocar. Você só pensa que, pô, eles estão ali tocando as músicas, tocam tipo assim umas 5 músicas que mostram no documentário original. Assim que chegou a polícia, eles tocam a última e pronto, acabou. Só que aqui você vê realmente, tipo assim, o quanto foi engraçado e também corajoso, tipo assim, do Mal Ivers ali enrolando os guardas, eles, tipo assim, eles chega a polícia, o pô, e eles se divertindo com aquilo, e eles continuam tocando, eles tocam Get Back, aí o John, aí desligam o equipamento de som deles, eles ligam de novo. Tem muito mais peso, tem muito mais catarse nesse final, nesse show, do que tinha no anterior, entendeu? Tem um sentimento muito maior de, caraca, que coisa foda, do que tinha anteriormente. Isso pra mim foi muito impagável. Enfim, galera, como vocês sabem, eu poderia ficar aqui falando de cada detalhe, ficar aqui falando horas e horas e horas, mas eu sinto que o mais importante aqui era discutir realmente um pouco do que esse documentário significa para fãs de música, o insight que ele dá na mente desses artistas, o que esse documentário representa para a história dos Beatles, no sentido de que, na minha opinião, não precisa mais de cinebiografia. A gente já tem algo muito maior que isso em mãos. Eu admito pra vocês, toda essa série de vídeos dos Beatles me deixou bastante desgastado. Foi um período muito intenso, uma edição atrás da outra, muitos vídeos, muito conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu entrego aí pra vocês esse vídeo. E finalmente eu vou aí entrar um pouco de férias. Tá bom, galera? Eu vou ficar um tempo aí
longe das redes sociais e do YouTube. Enquanto isso, vão aí assistindo os vídeos que vocês não assistiram, vão divulgando o canal, pra gente voltar com tudo em 2022. Eu talvez ainda faça mais um vídeo ainda esse ano, mas eu acho difícil. É mais provável que eu volte só ano que vem mesmo. Mas muito obrigado, galera, por todo mundo, por tudo que vocês acompanharam aqui o canal esse ano. Valeu mesmo. Muito divertido sempre falar sobre Beatles aqui. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Comentem aí o que você achou de Give Back. Dê uma olhada no nosso Apoia-se, por favor. Última vez que eu vou pedir isso esse ano. Se você gosta tanto do conteúdo aqui do canal, você quer ver mais conteúdo aqui, se torna um apoiador. Aí você vai entrar pro nosso grupo, a gente vai discutir bastante coisa. Você pode ganhar um desenho aí feito por mim, como esse daí que eu fiz, Deu dos Beatles, que foi pedido por um dos apoiadores. Aí, pra quem tá entrando de férias, leia o meu livro, tá? Tá disponível na Amazon, Contos para se ler no pior dia da sua vida. Vão atrás aí do meu livro, apoia-se, essas paradas todas. Muito obrigado, galera. Eu acho que é isso. Eu acho que eu já falei bastante. Até a próxima e valeu!